A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e quero compartilhar uma palavra vinda de Deus para abençoar o teu coração e depois estarei orando por você e por sua família. O texto de hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18, que diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Digo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Em muitas celebrações de velório, duas gloriosas experiências não podem passar desapercebidas. Trata-se da ressurreição e do arrebatamento, ou seja, ser levado para junto de Deus sem passar pela morte. Cristo foi o primeiro a passar pela ressurreição, sem a interferência de terceiros. Em virtude disso, ele recebeu o título de primogênito dentre os mortos. As ações divinas são sempre acompanhadas de justiça e amor. Quem viu o terror da morte, verá o Senhor primeiro. Quem por ela não passou, sobe como companheiro dos ressuscitados. A morte foi deixada por Deus como punição do pecado. Na Bíblia, pecado e morte são sinônimos. A ressurreição dos mortos em Cristo e o arrebatamento dos que vivem em Cristo fazem parte do dia do retorno do Senhor. Por isso, Paulo declara: Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. A morte foi derrotada porque o pecado foi derrotado. Nosso pecado levou Cristo à morte. E se aceitarmos esse ato de amor de Deus, estaremos, em vez de condenados, salvos da morte para estar com Ele sempre. Aquele que está em Cristo tem pela frente estas duas notáveis experiências. Paulo termina dizendo: Consolem uns aos outros com estas palavras. Assim podemos ter a esperança de um dia estar ao lado do nosso Senhor e Salvador pelos séculos dos séculos. Aleluia! Feche os seus olhos, eu quero orar por você neste momento. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, diante da Tua presença nós nos colocamos. Queremos, Deus querido, te bendizer nesse dia. Que o Senhor, ó Deus querido, seja exaltado sobre as nossas vidas cada dia mais. Neste momento, ó Pai, eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos diante da Tua presença. Tu sabes, Tu conheces, Deus querido, o coração de cada um deles. Nesse momento tão difícil, ó Paizinho querido, que enfrentamos nos últimos dias. Muitos dos nossos irmãos perderam amigos, perderam entes queridos, ó Pai, e estão com o coração abatido, sofrendo, ainda se recuperando. Mas essa palavra de hoje, ó Deus, vem nos motivar e vem nos esperançar daquilo que ainda está por vir, ó Pai, daquilo que nos espera, Deus amado. Ainda que momentaneamente estamos afastados, ó Deus querido, dos nossos amados, mas cremos que quando o Senhor voltar, estes serão os primeiros, ó Deus querido, a ter um encontro contigo, serão os primeiros a desfrutar da totalidade da Tua presença. Ó Deus amado, aqueles que ainda estão em vida,
irão, ó Deus querido, na sequência, também, ó Deus querido, celebrando. Hoje, Deus amado, nós somos felizes, porque não existe mais o peso do pecado sobre a nossa vida. Para todo aquele, ó Deus querido, que confessa ao Senhor, que busca ao Senhor, que recebeu o Senhor como seu único e suficiente Salvador, tem, Deus amado, a certeza de que um dia estará contigo pelos séculos dos séculos. Que o Senhor continue visitando cada um dos meus irmãos, abençoando, Deus querido, a sua família, fortalecendo, dando graça, sabedoria e entendimento. Que a paz do Senhor continue sendo derramada sobre o seu lar, ó Pai, e eles possam ter a convicção que grandes coisas o Senhor ainda tem para realizar através das suas vidas e sobre as suas vidas, dia após dia. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.